vamos diretamente ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. Viga, a gente tem noticiado aqui no Jornal da Manhã os impactos dos temporais em Minas Gerais, né? Como que está sendo aí no Rio de Janeiro nos últimos dias? Exatamente, Kalina. Minas e Espírito Santo foram estados castigados aí nos últimos dias por fortes chuvas, por intensos temporais. E o norte e o noroeste do estado do Rio de Janeiro, que são regiões próximas justamente a Minas e Espírito Santo, também sofreram as consequências dessa chuva intensa. Ruas, avenidas alagadas, em 8 municípios, inclusive a situação é bem delicada em Porciúncula, que fica no noroeste. Estado de emergência já foi decretado por lá. O governador Wilson Witzel esteve neste final de semana nessa região noroeste do Rio de Janeiro para acompanhar de perto os estragos provocados pela chuva e anunciou de forma em caráter emergencial uma liberação de mais de 20 milhões, 23 milhões de reais para essas cidades do norte e do noroeste do estado do Rio de Janeiro. Mas, ao que tudo indica, pelo tamanho do estrago, pelas consequências da chuva, isso não vai ser suficiente. Inclusive, o governador Wilson Witzel está usando a sua conta no Twitter, nas redes sociais, para pedir ajuda, auxílio ao governo federal, especificamente ao presidente em exercício, Hamilton Mourão. É uma situação difícil, delicada. A gente sabe que a relação entre o governador Wilson Witzel e o presidente Jair Bolsonaro não é para lá de amistosa, pelo contrário, existe uma divergência entre eles. Então agora ele aproveitou esse canal com Hamilton Mourão, que é radicado aqui no Rio de Janeiro, para pedir ajuda para as vítimas da chuva no norte e noroeste do estado. Inclusive uma campanha para a doação de donativos está sendo conduzida pelo governo do Rio de Janeiro para ajudar essas pessoas atingidas, desabrigadas, alojadas no norte e no noroeste do estado. Kalina. Ô Vig, inclusive temos um trecho do vídeo entre Hamilton Mourão e o governador do Rio de Janeiro. A gente acompanha aqui no Jornal da Manhã. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, governador, tudo bem? Tudo bem. Presidente, eu estou aqui em Porciúncula, a região realmente muito afetada aqui, Porciúncula, a região de Itaperuna, e o maior problema deles... Vamos ciente, isso. O maior problema agora, presidente, é a água. Então eu estou com uma grande quantidade de água lá no Rio de Janeiro e precisava trazer para cá. Realmente a população aqui de Porciúncula são 15 mil pessoas sem água. Eu estou indo para outra região aqui também, Bom Jesus também está sem água, porque a SEDAI, as bombas estão submersas, está metade da cidade submersa. Então nós já pedimos aí o Ministério da Defesa para fazer o protocolo, e aí estou passando para o senhor aí essa nossa necessidade. Eu vou falar com o ministro Fernando aí para para intensificar isso aí. Inclusive é um vídeo, viu, Viga, o governador dentro do carro, falando com o vice-presidente da República. Uma informação que acaba de chegar: o presidente Jair Bolsonaro se incomodou com esse vídeo. Em relação a essa conversa, ele diz que chamou Mourão de... Ele se incomodou por ter chamado o vice-presidente da República de presidente e não usado a expressão vice-presidente da República. O presidente Jair Bolsonaro ficou irritado. E você já está bebendo água da torneira, Rodrigo Viga? Tem que ter coragem, viu, meu caro Thiago? Eu fiz uma conta nesse final de semana lá em casa com um pequeno Bin Laden e com a pequena Saddam, e nós chegamos na contabilidade de 54 garrafas de litros e meio, né, de água mineral, que tem estocadas ou que já foram consumidas. As vazias estão sendo encaminhadas para reciclagem. Eu conheço muita gente, viu, Thiago, ouvintes e internautas, que está colecionando notas fiscais dos gastos que está tendo, né? Essas pessoas estão tendo em supermercados do Rio de Janeiro para comprar água mineral, porque lá na frente querem mover uma ação contra a SEDAI. É bem verdade que o cheiro, a cor e até o gosto já melhoraram, mas estão longe do padrão. Essa é a semana considerada decisiva aí, uma vez que o carvão ativado pulverizado já começou a ser utilizado, mas a água ainda está longe da sua normalidade, embora numa questão aí apenas de percepção,
ela já esteja numa qualidade, vamos dizer assim, um pouco melhor do que estava ao longo desse mês de janeiro. Um estudo feito pela ANA, Agência Nacional de Águas, ainda defasado do ano de 2015, aponta que aqui no Rio de Janeiro apenas 13% dos consumidores bebem água com qualidade potável. É muito pouco, viu, Tiago? Ô Viga, e como se não bastassem, né, todos esses problemas que infelizmente Rio de Janeiro tem sofrido, ainda tem o coronavírus. Existe uma suspeita de caso desse vírus aí? Exatamente. Um homem está isolado em um hospital em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Seria no bairro de Icaraí, zona sul, área nobre da cidade da região metropolitana. Ele chegou ao Brasil, vindo da China, com alguns sintomas. Febre, tosse, se sentindo muito mal. E aí, por conta da viagem à China, resolveram isolar esse paciente nesse hospital privado para que ele faça exames. Os primeiros exames, a primeira bateria de exame, deu negativo para coronavírus. Agora, uma contraprova, uma nova bateria de exames está sendo realizada e esses exames vão ser encaminhados ao Ministério da Saúde para uma análise mais aprofundada. É apenas uma questão de precaução, não está totalmente descartada a possibilidade, mas seguro morreu de velho, né, Kalina? Ô Vig, só para fechar, o que os cariocas estão achando desse verão? Muito quente, nem tanto? Fresquinho. Dá para dizer assim, viu, Thiago? Porque essa época do ano era para estar com a temperatura perto dos 40 ou para lá de 40 graus. E tem sido um verão bem ameno. Você vai falar assim, tá doido, cara. Ameno no verão no Rio de Janeiro? Termômetros variando entre 30, 33, no máximo 35 graus. É temperatura elevada, mas para a história do Rio de Janeiro, para a série histórica de verões, esse está sendo considerado um dos verões mais frescos, mais amenos dos últimos tempos. Para que você tenha uma ideia, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, nesse final de semana foi registrada a temperatura mais baixa para verões ou para um verão dos últimos 5 anos. No Alto da Boa Vista, que é uma região realmente de temperaturas mais brandas aqui no Rio de Janeiro, nesse final de semana a mínima foi de 16 graus. A perspectiva é que realmente temos um verão mais ameno, porém mais chuvoso. A chuva já se manifestou no norte e no noroeste do estado. Tiago. Rodrigo Viga com as informações do Rio. E professor Vila, só acrescentando essa irritação do presidente Bolsonaro com a fala do governador Wilson Witzel para o vice-presidente da República, o presidente disse o seguinte: o que se trata por telefone tem que ser reservado. A declaração foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro na Índia. Bem, isso, algumas vezes vazam tudo aí, né? Conversas do WhatsApp, áudios, então isso é uma outra questão. Eu queria só me referir à questão do tratamento dado pelo governador do estado do Rio de Janeiro ao presidente em exercício. É uma situação anômala e durante anos, não são dias, semanas ou meses, anos, nós comentamos aqui no Jornal da Manhã que não há razão legal alguma para um presidente, ao se ausentar do território nacional, transferir ao vice-presidente da República a presidência. E por que não há? Se você observar a Constituição brasileira, só é possível o vice-presidente assumir em casos de vacância do cargo, né? E não há ou vacância ou impedimento. Não há, nesse caso, nem vacância e nem impedimento. Portanto, a Constituição é omissa em relação a isso. E por quê? Porque o presidente continua sendo presidente numa viagem internacional. Um exemplo, o presidente está na Índia assinando acordos com o governo indiano. Verdade, né? Nós comentamos hoje aqui. Ao mesmo tempo, o senhor Hamilton Mourão está assinando uma série de documentos legais, decisões de governo, eventuais acordos, leis, etc., como presidente da República. Então, cria-se uma situação anômala de você ter 2 presidentes da República ao mesmo tempo, um no exterior, outro no Brasil. E lembre-se também, não só a Constituição deixa claro, porque não há vacância nesse caso, né, como eu tinha citado anteriormente, como não há nenhuma lei que trata do assunto, não há nenhum decreto e não há nenhuma norma. E nós estamos falando isso há anos,
anos e anos, mostrando a Constituição, fizemos isso tantas vezes aqui no Jornal da Manhã. Essa questão, portanto, não se aplica. É diferente de outros momentos históricos em que a ausência do presidente da República do território nacional criava uma dificuldade de comunicação. E aí você justificava-se, portanto, tal fato do vice-presidente assumir. Não é o caso. Insisto, se vocês lerem a Constituição de 88, né? Não há nenhum impedimento que faça com que o vice tende a assumir, não é o caso, e nem vacância, que poderia ser, por exemplo, no caso da morte do presidente. Então isso é um erro, é um equívoco que toda vez, a todo momento se sucede e cria essa situação anômala entre você ter um presidente no exterior, assinando em nome da República Federativa do Brasil eventualmente um acordo, e um outro presidente aqui. Isso é um absurdo. Ô Constantino, antes de você comentar, chegou agora aqui uma declaração do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Ele diz o seguinte: o Witzel esqueceu ética e moral depois da divulgação da conversa entre os dois. Pois é no mínimo deselegante, né? Você ligar para alguém e estar tornando público isso sem avisar a outra parte, né? Uma coisa é vazamento de conversa e outra bem diferente é fazer isso de forma deliberada, como fez o governador. Eu acho muito feio. Eu acho que o uso do termo é no mínimo populista, sensacionalista. Eu acho que o uso do termo presidente para se referir ao Mourão, aproveitando essa brecha legal e o fato de que ele é o presidente interino na ausência física do presidente Bolsonaro no país, é óbvio que isso também é uma alfinetada naquele que se tornou o seu grande desafeto. O Witzel, o governador Witzel e o presidente Jair Bolsonaro estão em autofagia por um eleitorado comum ali, né, com umas bandeiras muito parecidas em relação à questão da criminalidade e tudo mais, e estão em briga, em confronto direto, de olho em 2022, sem esconder isso de ninguém, né? Então, a reação do presidente Bolsonaro também não é exatamente ligada à questão ética da conversa ou nada disso, e sim porque o seu desafeto está ali justamente tentando paparicar o vice-presidente, que todo mundo sabe que anda muito calado, inclusive porque foi alvo de fogo amigo do bolsonarismo há pouco tempo atrás, e ele está tentando ali criar uma provocação, né? Então, acho tudo isso muito, muito feio, de certa forma, mas é no que se transformou a política nacional na era das redes sociais.